Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto, olha só. Continuando a sequência legal que a gente está construindo sobre sociologia, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre cultura, o conceito sociológico de cultura, que maneira nós entendemos cultura dentro de um senso comum, dentro de um senso antropológico, como é que muitas vezes a cultura se estabelece de forma invisível e quero concluir chegando na ideia de etnocentrismo e algumas questões acerca da nossa sociedade contemporânea. Vamos fazer esse caminho comigo? Bora filosofar. Então, nessa aula, eu quero passear com vocês em como a sociologia entende o que é a cultura. Muitas vezes, a gente comete alguns atos falhos, alguns equívocos, quando a gente vai falar sobre cultura. Um dos equívocos que a gente costuma cometer é confundir cultura com educação, por exemplo. Né? Ah, o fulano de tal é um sujeito culto. Ah, mas por que eu considero ele culto? Ah, porque ele é bem educado. Mas espera aí. A educação ela é uma parte da cultura. E é uma parte importante da cultura. Mas educação não é sinônimo totalmente de cultura. Então, quando a gente discute o conceito de cultura, muitas vezes, aí eu estou falando nas nossas argumentações, nas nossas redações, nas nossas falas, a gente acaba caindo no conceito de cultura muito dentro de um senso comum. Ah, cultura é isso, cultura é aquilo, e a gente acaba se perdendo muito no conceito real de cultura. Hoje eu quero falar com vocês de três pontos importantes. Primeiro, eu quero trabalhar com vocês o conceito antropológico de cultura. Né? Passeando ali como que a antropologia define cultura. E aí a minha preocupação no primeiro momento é distinguir para vocês quando que cultura é entendida como senso comum, quanto que ela é entendida como senso antropológico. Depois eu quero trabalhar com vocês uma expressão muito legal que eu vejo sempre nas provas, falando da presença invisível da cultura. Né? O peixe, ele só se depara com o fato de ele viver dentro da água quando ele sai da água. Muitas vezes a gente só se depara com a nossa realidade cultural quando a gente se depara com outras culturas. E aí, por último, eu vou trabalhar com vocês as três visões sobre cultura. Né? Trabalhar questões como etnocentrismo, evolucionismo, para a gente fechar aí esse conceito sobre o que é a cultura dentro de um sentido sociológico. Bom, vamos lá para a aula. Então, vamos começar aí, antes de tudo, a diferenciar a cultura dentro de um senso comum para a cultura dentro de um senso antropológico. Porque, gente, se a gente perceber no nosso dia a dia, quando a gente se refere à ideia de cultura, por várias vezes a gente confunde esses conceitos. Não é uma nem duas vezes que a gente associa cultura por exemplo, viagem. A pessoa é culta porque ela viaja muito. Sim, a viagem, conhecer lugares, melhora a nossa cultura, nos faz mais cultos. Mas isso não é cultura. Fulano de tal ele é culto, por quê? Porque ele tem pós-doutorado em tal assunto. Não, também, mas não é só isso. Num primeiro momento, eu quero discutir com vocês o conceito de cultura, diferenciando o que é cultura dentro de um senso comum para o que é cultura dentro de um senso antropológico. E no senso comum, muitas vezes a gente associa cultura a uma questão comportamental. Muitas vezes confundido, como eu disse há pouco para vocês, com a educação. Né? É importante a gente tomar cuidado, se a gente vai escrevendo sobre isso, é importante a gente tomar cuidado também para não ir pelo outro lado da moeda, né? Desconsiderar a educação como instrumento de cultura. Não, não é isso que eu estou falando. A educação é, sim, um instrumento da cultura, mas ela não é toda a cultura. Tá? Eu conheço grupos, posso citar alguns, que não têm uma evolução cultural, mas apresentam uma cultura, desculpa, não tem uma evolução educacional, mas apresenta uma cultura comportamental muito interessante. Então, associar a cultura a questões comportamentais como educação, como viagem, como leitura, é prender o conceito de cultura a um senso comum. Agora, dentro de um conceito sociológico, a gente entende cultura como qualquer relação social.
qualquer elemento de forma coletiva que coloca os indivíduos dentro de uma relação. Então, a cultura ela não está ligada a uma questão comportamental. A cultura está ligada a uma questão habitual. É o que nós chamamos na sociologia de hábito cultural, o modo de ser. Então, por exemplo, quando eu me deparo com uma tribo indígena e percebo a questão habitual dessa tribo indígena, os hábitos daquela tribo não têm nenhuma relação com a educação, por exemplo, mas há uma cultura ali que deve ser preservada, que deve ser respeitada. Então, cultura não está ligado a comportamentos. Cultura está ligada ao modo de ser, não de um indivíduo, mas de uma coletividade. E é legal vocês entenderem que a cultura, ela se faz dentro de uma coletividade. E é a realidade da natureza do ser humano. O indivíduo, ele é naturalmente cultural. Porque ou ele absorve uma cultura a partir de um convívio, ou ele constrói uma cultura dentro de um coletivo. Amores, quando a gente entende a cultura fora de um senso comum, nós paramos de ter preconceitos em relação a determinadas culturas. Por exemplo, o funk. O funk que para determinadas pessoas não pode ser considerada cultura. Gente, não considerar o funk cultura é associar a cultura a uma questão comportamental, confundindo com educação. Ora, se eu entendo que cultura é qualquer relação social a partir de uma coletividade, então funk é sim cultura. Pode não ser uma cultura com a qual eu me identifique. Mas uma vez que eu entendi o real sentido de cultura, então sim, o funk é uma cultura. Tá? Existe hoje uma visão preconceitual. Vejam que eu não estou falando preconceituosa. Eu estou falando preconceitual. Qual é a diferença das duas palavras? Preconceitual é eu olhar para o objeto com um conceito anterior e considerar aquele conceito como um conceito verdadeiro. Isso é preconceitual. Preconceituoso é eu olhar para o objeto com o meu conceito e considerar que o objeto não tem valor nenhum. Aí é preconceituoso. E eu estou dizendo que há uma tendência a olhar para determinadas culturas com um olhar preconceitual. Isso é enxergar a cultura dentro de uma construção evolucionista. E está errado. Tá? Então, qualquer manifestação que reflita relações sociais dentro de um coletivo que está associado a hábitos culturais e o modo de ser de determinados grupos, deve ser considerado como cultura. Tá? Há determinadas manifestações culturais das quais eu, Gigi, não comungo, não me identifico. Mas daí a eu dizer que aquelas manifestações culturais não são cultura, é eu estar preso a um senso comum. Porque aquele comportamento não diz respeito aos meus hábitos. E aí, um ramo da sociologia que vai se debruçar a cultura é a antropologia. Antropos, homem, o estudo da sociedade, o estudo dos indivíduos. E o que a antropologia quer? Compreender a cultura dentro dos grupos sociais. Então, por exemplo, falei do funk há pouco, vamos manter o exemplo do funk. Compreender a cultura do funk é compreender aquela manifestação cultural dentro daquele grupo. É entender a manifestação cultural dentro daquele grupo. O que o antropólogo quer? O antropólogo quer conhecer aquelas relações sociais, ele quer conhecer aquela formação coletiva, compreender aqueles hábitos e compreender que aqueles hábitos dizem respeito àquela coletividade. Então, deve ser entendido como cultura, sim. E aí, para a gente entender a ideia de cultura, eu preciso ir lá na Grécia. Então, a filosofia vai nos ajudar aqui na antropologia. Na Grécia havia uma expressão chamada paideia. A paideia é o processo de formação dos cidadãos. A paideia diz respeito à consciência da vida em sociedade.
Então, à medida que o sujeito ele vai se inserindo na sociedade, ele vai tomando consciência de como aquela sociedade vive. E, tomando consciência da vida em sociedade, ele vai aprendendo a lidar com as culturas. Gente, nos falta muito para a ideia. Nos falta muito essa consciência da vida em sociedade. Aí a educação aparece como um aspecto da cultura. Não como a cultura como um todo, mas como um aspecto da cultura. Platão, por exemplo, quando ele cria a academia, sua escola, o grande objetivo de Platão na academia é ensinar o processo de formação do cidadão. Por que muitas vezes nós somos xenofóbicos? Porque nós não temos a consciência da vida em sociedade. E aí nós entendemos que a cultura diferente da nossa deve ser perseguida. Por que muitas vezes nós nos colocamos contra determinadas culturas de forma violenta? Porque a formação do cidadão não aconteceu. Na Grécia Antiga, se tem a ideia de que o indivíduo ele se forma à medida que ele percebe que ele vive em sociedade. Me lembro, por exemplo, daquela frase famosa do Aristóteles. O homem é um ser social. Quem não vive em sociedade é uma divindade ou uma besta. Então é necessário que vá, e aí de novo eu trago a educação para a nossa conversa, é necessário que se desenvolva uma educação que faça com que os indivíduos sejam minimamente tolerantes a culturas diversas. Eu não preciso concordar com aquela manifestação cultural. Eu não preciso comungar daquele valor, daquele princípio. Mas eu preciso entender que aquilo é uma cultura. E aí eu gosto da ideia desse inglês aqui, o Edward Taylor, nascido em 1832, morto ao final da Primeira Guerra Mundial, 1917, quando ele vai falar o seguinte, olha, o que é cultura? Cultura é o conjunto dos conhecimentos, crenças, artes, direito, moral, costumes e habilidades do ser humano, que nasce no indivíduo, mas que se faz no coletivo. Nasce no individual, mas se faz no coletivo. Cultura, então, para o Edward Taylor, é resultado da convivência do indivíduo com outros seres humanos. A paideia nos leva a colocar em prática essa ideia do Edward Taylor. Entender que, à medida que eu vou convivendo com outros seres humanos, eu vou aprendendo a ter uma consciência da vida em sociedade, naturalmente, eu vou ter um respeito a culturas diversas. Se eu preciso fazer uma redação sobre o papel da educação na inserção da cultura da sociedade, eu posso transformar esse slide aqui num parágrafo e fica perfeito. Fica perfeito. O que muitas vezes nos falta? Paideia, formação do cidadão. Ou, por exemplo, como Platão fazia na academia, ou como Aristóteles fazia com os seus peripatéticos. Ensinar a viver em sociedade. A sociologia e a antropologia, ela nos levanta uma questão muito interessante, que a gente vive no nosso dia a dia. Pessoal, a gente só se dá conta da cultura que a gente está inserido quando a gente se depara com outras culturas. Por exemplo, alguém que... outro dia eu estava vendo uma entrevista do Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras, que é português. Né? E ele na entrevista estava falando do quanto ele ficou assustado com algumas questões que ele se deparou aqui no Brasil. Que para eles lá em Portugal são questões que eles não fazem parte do cotidiano da vida deles. Como que ele entendeu que aquilo que eles faziam lá em Portugal é cultura portuguesa? Quando ele confrontou a cultura portuguesa com a cultura brasileira. Com certeza você já foi ou conhece pessoas que já viajaram para algum outro lugar que falam, nossa, lá eles fazem tal coisa. E é muito estranho para nós vê-los fazendo isso. Por que é estranho para nós? Porque nós confrontamos a presença invisível da cultura.
Sociologicamente falando, a gente entende que as experiências vividas dentro da cultura é um fluir contínuo, ou seja, estão aqui, está aqui. O que eu vivo com a minha esposa na minha casa, o que eu vivo com os meus alunos na escola, o que eu vivo na minha vida civil dentro da sociedade, é um fluir contínuo. É como o peixe, que só se depara que vive debaixo da água quando ele sai da água. Ele não tem consciência da água vivendo na água. É um fluir contínuo. A presença invisível da cultura parte de um estado habitual. A gente só se depara com outras formas de existir quando nós saímos da nossa forma de existir. Então, por exemplo, para alguém de cultura religiosa, ele só se dá conta da cultura religiosa que ele está inserido quando se depara com algum grupo que não vive aquela mesma cultura. E aí causa em nós um estranhamento. Me lembro, por exemplo, quando eu viajei para a França, ficamos 10 dias na França. Eu voltei e quando eu comecei a contar para os meus amigos os hábitos lá, eu contava de uma maneira como se aquilo fosse estranho para mim. E de fato era. E aí, quando eu deparava com os hábitos que eu tenho no Brasil, confrontando com os hábitos franceses, eu percebia a presença invisível da cultura. Então, essa presença invisível da cultura causa em nós esse estranhamento. Galera, tome cuidado com essa palavra. Se mal aplicada, ela tira do contexto o sentido. Estranhamento não é uma palavra preconceituosa. Não. O estranhamento é parte da vida em sociedade. O estranhamento não é considerar o outro estranho no sentido pejorativo. Não é isso. O estranhamento é você se deparar com o outro confrontando com você. Isso causa estranhamento. A gente só tem consciência da nossa cultura quando somos confrontados por outras culturas. Uma vez um amigo meu disse que foi viajar para o Nordeste, ele foi fazer um trabalho numa cidade do interior do Nordeste. E quando voltou, ele falou assim: cara, você não tem noção. Lá, eles comem carne seca no café da manhã. Entende comigo, pessoal? Por que ele se deu conta que lá eles comem carne seca no café da manhã? Porque ele deparou com a cultura dele, que comer carne é uma refeição que parte ou no almoço ou no jantar. Do mesmo jeito que se esses amigos nordestinos dele vierem a Pouso Alegre, vão voltar e falar assim: os caras lá são loucos. De manhã eles comem pão e passam manteiga no pão. Aí a gente confronta com a nossa cultura. É o estranhamento, é o choque. Quando esse estranhamento acontece, de alguma maneira, quebra a transparência e a invisibilidade da nossa própria cultura. A minha cultura deixa de ser transparente. Porque eu começo a refletir sobre ela. Cara, por que eles comem carne no café da manhã? Alguma coisa tem. E aí, esse fluir contínuo, que eu falei no comecinho dessa parte, é quebrado. Já não é mais um fluir contínuo, é um fluir quebrado. É quebrado porque houve um confronto do estranhamento com o hábito. Percebam na vida de vocês, talvez quando você saiu de uma escola e foi para outra, né? A cultura que rege aquela escola é totalmente diferente da cultura que rege a escola que você está atualmente. As relações interpessoais, se você saiu de uma cidade, né? Sua família foi transferida para outra cidade, você foi para uma cidade longe, distante. Você se deparou com a cultura que você estava inserida, quando você viveu esse estranhamento. É essa presença invisível da cultura. E a grande reflexão que o Edward Taylor traz com a gente é essa. Nós não damos conta de quanto a nossa cultura atua sobre a gente. A gente não dá conta disso. Eu, hoje, aos 38 anos, não consigo compreender quanto a cultura a qual eu fui criado atua sobre mim. Por que nós vestimos uma roupa para sair de casa? A gente não reflete.
A gente simplesmente veste a roupa. Por que não andamos nus como os índios? Não sei. Se me perguntarem, eu não vou saber responder. Porque eu tenho 39 anos de uma cultura que atua sobre a minha consciência. Por que determinadas coisas são como são? Não sabemos. Elas simplesmente são. E aqui o Edward Taylor, ele traz uma questão muito interessante. Quando a gente se dá conta da nossa cultura, qual é a nossa ação? De tolerância e respeito em relação a diferente? Ou de tentativa de imposição da nossa própria cultura? Muitas vezes nós esquecemos que o outro, ele é simplesmente um outro. E o outro, para a sociologia, é aquele que não sou eu. Então é necessário que a todo tempo nós estejamos refletindo acerca de nossa cultura e entendendo como nós devemos atuar diante do estranhamento. Porque a invisibilidade da cultura gera dois problemas sérios. A invisibilidade da cultura vai gerar na sociedade contemporânea. Entendam que o Edward Taylor está no século XIX, início do XX, mas é como se ele estivesse falando disso hoje. O primeiro grande problema é o preconceito. É o desprezo de grupos culturais com visões diferentes das nossas. Ah, funk não é cultura? Peraí, não é porque eu estou acostumado com música erudita que quando eu saio dessa presença invisível e me confronto com outra, eu vou considerar que o outro não seja cultura? Outro dia, um professor me confrontou, porque assim, embora eu seja professor de filosofia e sociologia, eu gosto muito de música popular. Não MPB, popularzão mesmo. Sabe? Sertanejo, sofrência, não é sofrência, é sofrência. Sertanejo de sofrência, sabe? Gosto de Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano. Ouço funk. Se você pegar minha playlist no meu Spotify, você tem de tudo lá. Gosto de tudo, gosto de tudo. Aí um professor me questiona assim, mas professor, eu vejo o senhor tão inteligente, professor de filosofia, de sociologia. Como é que o senhor pode gostar disso que não é cultura? Eu confesso a vocês que eu não tive muita paciência para continuar a pergunta, não. Para continuar o debate. Porque eu sabia que já era uma pessoa preconceituosa e que, por mais que eu argumentasse, não chegaria a lugar algum. Aliás, eu sou uma pessoa assim, sabe, gente? Eu fujo de debate, desses que eu respeito e quero ser respeitado. Mas quando ele falou isso para mim, a minha resposta para ele foi simplesmente assim: ah, porque eu gosto. Pronto, acabou. Mudei de assunto. Mas essa pergunta dele está carregada de preconceito. De uma incapacidade de, ao se deparar com aquilo que gera nele estranhamento, compreender que aquilo lá é simplesmente uma cultura diferente. Então, o primeiro grande problema dessa presença invisível da cultura é o preconceito. E o segundo é não encontrar saídas para os desafios que surgem na sociedade, ou seja, o estabelecimento de um padrão cultural. Então, quando eu me vejo nesse embate, quando me vejo nesse confronto, eu não consigo sair desse confronto. Então, se estabelece um padrão, se define que todo mundo precisa seguir esse padrão e pronto, acabou. Esse padrão ele deve ser seguido e respeitado. São dois problemas sérios que essa presença invisível da cultura gera na sociedade. Quando o Edward Taylor define o que é cultura para a sociologia e discute a questão da invisibilidade da cultura, vai se levantar a questão sobre como a antropologia pode enxergar a cultura. Quais são as visões antropológicas sobre cultura? E aí a gente vai ter três visões antropológicas. A primeira delas é a visão evolucionista, que já é uma visão bastante ultrapassada, tá? Muito pouco utilizada. Entender a cultura dentro de um evolucionismo é ter uma visão ultrapassada sobre cultura. É entender que existem escalas evolutivas da cultura. Isso é uma... Como é que eu posso dizer? Isso é bastante perigoso falar disso.
Falar que existem culturas maiores, culturas menores, culturas hegemônicas, culturas submissas, é perigoso. Entender isso é entender que existem estágios que vão levar o grupo a uma civilização. Quando, por exemplo, alguém me diz o sertanejo universitário não é cultura, cultura é Caetano Veloso e Gilberto Gil, é perigoso. Porque é entender que quem curte música sertaneja é menos culto de quem curte Caetano Veloso. Espera aí, por quê? Então, quer dizer que existem estágios, existe uma evolução da cultura. Olhar para comunidades indígenas e chamá-los de não civilizadas, ou chamá-los de povos inferiores, é ter um olhar sobre essas comunidades indígenas de forma evolucionista. É considerar que eles precisam evoluir para chegar no nosso nível. É, por exemplo, o colonialismo e o neocolonialismo. Quando falamos de colonialismo, falamos de Portugal e Espanha sobre a América Latina. Quando falamos de neocolonialismo, falamos de Europa sobre a África. É olhar para a América Latina e para a África como estágios baixos de cultura e olhar para a Europa como estágios superiores de cultura. Isso é muito perigoso. É perigoso porque você acaba tendo um olhar preconceituoso sobre as culturas. Tá? Eu, Gigi, por exemplo, eu não... Falando de música, por exemplo, embora eu seja bastante eclético no ponto da música, eu não gosto, por exemplo, de rock heavy metal. Não gosto. Mas aí dizer que eles não são cultura é olhar para o heavy metal como uma visão evolucionista. Não. A cultura ela não pode ser entendida dessa forma. Embora haja correntes dentro da antropologia que entendem a cultura por meio de uma evolução. E aí um sociólogo que costuma aparecer nas provas, que fala da cultura por meio de uma evolução, é esse estadunidense, Lewis Morgan, que vai dizer o seguinte, olha, existe um progresso natural das culturas. Ele não depende do homem, ele é natural. A pessoa ela vai evoluindo. É como o estágio do ser humano. Bebê, criança, adolescente, adulto. A cultura é isso. A cultura é essa evolução natural. E existem estruturas presentes em toda a sociedade que possibilitam essa evolução da cultura. O primeiro olhar que se tem sobre cultura é o olhar evolucionista, que é um olhar superado. Olhar que hoje já se discute muito pouco por esse viés preconceituoso que se tem sobre ela. Ora, se eu entendo que cultura é toda manifestação coletiva que parte da natureza humana, então não existe evolução. Existe uma cultura fluida e contínua em que os grupos se inserem. Se eu entendo cultura dentro de um senso comum, associado à educação, associado a comportamento, eu estou entendendo a cultura dentro de uma evolução. Fulano de tal é mais culto do que eu, porque ele tem mais educação do que eu. Não. Claro que não. Tá? Então, fica de olho. Fica de olho que muitos textos, ao se referir à cultura, têm essa abordagem evolucionista. Tá? Que já é muito pouco usada. A grande crítica que a visão evolucionista sofre é o fato de compreender que existem culturas superiores e culturas inferiores. E isso é perigoso. Porque não existem culturas superiores e inferiores. Existem culturas. E estas precisam ser toleradas. Não precisam ser aceitas no ponto de vista de eu passar a participar daquela cultura. Mas devem ser toleradas no sentido de falar, olha, é diferente da minha, mas é cultura. Tá? Uma outra visão sobre cultura... Ah, não, ainda tem crítica aqui. Uma outra crítica que ela sofre é entender que as culturas existentes caminham para uma evolução. Ou seja, vai crescer, 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 até que chega no ápice. Até que chega no auge. Até que chega na maior de todas as culturas. A visão globalista do mundo, por exemplo, parte de um evolucionismo da cultura.
Porque alguém, uma sociedade hegemônica, estabelece um padrão cultural para o mundo e todo mundo precisa seguir aquilo. Uma outra visão é a visão etnocêntrica. É compreender o julgamento da cultura de um povo pelo viés de sua própria cultura. É olhar para determinados grupos e entender que o meu é melhor que o deles. Eu não posso olhar para uma tribo indígena com o olhar da sociedade ocidental. Não. Eu preciso entrar naquela sociedade. Eu preciso entender o comportamento. Eu preciso entender os hábitos. E, tendo entendido os hábitos, compreender que aquilo faz parte daqueles hábitos. Essa perspectiva etnocêntrica estabelece um critério comparativo a partir do olhar do indivíduo. Isso é preconceito também. É, por exemplo, o que foi feito com as comunidades tradicionais do Brasil ao longo da colonização. Tá? O etnocentrismo muitas vezes leva a uma xenofobia. O etnocentrismo muitas vezes leva a uma aversão a outros grupos. É tentar estabelecer a minha cultura como a cultura, aspas, correta, aspas, melhor. Isso é perigoso também. E uma terceira e última visão da cultura, para a gente encerrando aqui, é a ideia de uma cultura relativista. Essa é a mais utilizada hoje. Essa é a que eu sugiro que vocês utilizem nas argumentações de vocês. É entender que a cultura é relativa ao povo. É compreender uma pluralidade cultural. É entender que a cultura, ela não é vertical, ela é horizontal. Ela está espalhada. É compreender que toda diversidade é positiva. É entender que, embora o outro seja diferente de mim, ele só é diferente de mim porque ele é outro. E é positivo. Peguem o Brasil, por exemplo, um país multicultural. Do ponto de vista étnico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de migrações. O Brasil, gente, tem uma cultura diversa. E nós não podemos ter um olhar etnocêntrico, tampouco evolucionista em relação à nossa cultura. Um olhar etnocêntrico ou evolucionista sobre a cultura é a raiz de todo preconceito. Não, na verdade, o que é entender? É necessário entender que não existe algo certo ou errado. O que existe é algo que seja diferente a mim. E eu preciso ter um olhar natural sobre esse diferente, porque senão torna-se impossível a vida em sociedade. E aí eu trago esse outro sociólogo aqui, o Franz Boas. E olha que ideia interessante que ele traz para nós. É necessário combater essa visão de superioridade ocidental que foi sendo construída na sociedade nesses últimos séculos. É necessário, na visão do Franz Boas, estudar cada cultura em particular, não seguindo o método comparativo, seguindo um particularismo histórico. Ou seja, os povos africanos são daquela forma porque aquilo parte da cultura deles. É um particularismo histórico relativo à cultura deles. Os povos indianos. Outro dia, conversando com a minha esposa aqui, ela gosta muito de série turca. E é legal porque depois da série ela começa a contar para mim as coisas que chamam a atenção dela quando ela se depara com as práticas dos turcos. Não os turcos europeus, os turcos asiáticos. E a cada olhar que ela tem sobre aquela cultura, eu percebo quanto que aquilo engrandece o conhecimento dela. Em nenhum momento ela tem um olhar preconceituoso, etnocêntrico ou evolucionista. Não, é simplesmente diferente. É olhar para a cultura turca dentro da cultura turca. Não é olhar para a cultura turca dentro da cultura brasileira. Porque isso gera problemas. Quando
nos deparamos com estranhamento, voltando à questão da invisibilidade da cultura, quando a gente se depara com estranhamento, a gente tem que ter um olhar relativista em relação ao estranhamento. Não podemos ter um olhar evolucionista, tampouco etnocêntrico sobre ele. Então é isso aí. Espero ter ficado claro, tá? Toda essa construção que nós fizemos sobre cultura a partir da invisibilidade, as visões do senso comum. Qualquer dúvida me chama depois nos comentários no canal, a gente vai trocando uma ideia e nas próximas aulas a gente vai continuar produzindo conteúdo de sociologia. Espero vocês nelas. Bora filosofar!